Bem-vindo ao Ovino do Rio Grande do Sul, um projeto que nasceu da parceria da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos e o Governo do Estado através do Fundo Ovinos. Eu sou Lourenço Baraldi, eu sou chefe de cozinha e proprietário da Osteria Santa Tecla, e hoje eu estou aqui com o Luciano Piovesan. Isso. E vamos falar zootecnista e além de com várias atuações. Desde pecuarista na atividade de ovinocultura a presidente do Núcleo de Criadores de Caprinos e Ovinos das regiões dos Campos, Vertentes e Zona da Mata, Minas Gerais. Isso. Né? Além de realizar consultorias em agronegócios e gestão pública, é autor e coordenador de um projeto muito interessante, que eu achei também, que vem rodando todo o internacional, falando sobre ovinocultura e caprinocultura, né? É o projeto Expedição Bé Brasil. É isso mesmo. Então, eu acho que a gente pode começar o nosso papo por aqui mesmo, contando quais foram as tuas experiências, né, com a ovinocultura, pelos estados que tu já passou, acho que no estado do Rio Grande do Sul aqui é o sexto estado, né? E eu acho que é um bom início de programa aí. Seja bem-vindo ao nosso programa, Luciano. Bom, obrigado pela oportunidade, Lourenço. É um prazer estar aqui na Osteria, né, conhecer esse belíssimo ambiente, o trabalho que você vem desenvolvendo aí como chefe de cozinha. É um prazer poder estar aqui. Aliás, falar de ovinocultura, falar de caprinocultura é sempre muito bom, né? É um trabalho que a gente faz com muito amor, com muito prazer, pela paixão que a gente tem pela atividade e por tudo que a gente entende da importância econômica da atividade da ovinocultura. Como você falou, o projeto Expedição Bé Brasil tem como propósito dar visibilidade à cadeia, mostrar quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo. E falar de todos os elos da cadeia produtiva, né? A gente tem, obviamente, o produtor como protagonista principal, mas nós temos importantes sistemas dentro do sistema de produção, elos que são fundamentais. Instituições, você tem pesquisa, você tem a formação profissional nas instituições de ensino, centros de pesquisa, nós estamos falando de frigoríficos, processadores de carne, distribuição, logística, nós estamos falando de curtumes, laticínios, né? Nós estamos, todos os elos que compõem a indústria, nós temos aí um momento antes, dentro e depois da porteira. Então é um sistema que envolve muita gente, é uma cadeia extremamente importante, economicamente importante, onde ela está inserida em todas as regiões do Brasil, e a gente veio exatamente para tentar despertar um pouco mais desse processo, entender um pouco mais os gargalos, as dificuldades, as demandas, mas principalmente as potencialidades. E a gente está muito feliz pelo que está vendo, porque esse Brasil, eu falo que a gente está tendo a oportunidade de mostrar o Brasil que o Brasil não conhece. Né? Porque, de fato, o Brasil não tem ideia do que é isso aqui. Nós temos uma dimensão continental. É uma dimensão continental, é um país muito grande. Grande. E para cada estado que você vai, nós estamos no Rio Grande do Sul agora, você pega as 10 regiões do Rio Grande do Sul, cada uma das regiões tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. Quais estados que tu já fez? Rio, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e agora Rio Grande do Sul. Já são quase 58 mil quilômetros percorridos. É bastante. É um bocadinho no chão. Mas uma bela oportunidade. Eu falo que esse projeto, né, eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas, de fazer amigos por onde passa, esse network que a gente tem tido a oportunidade de fazer, entender o sistema, entender o processo. E cada região tem a sua particularidade, o seu arranjo produtivo local, os produtores, cada qual foi buscando alternativas para se manter no mercado e, mais do que isso, conseguir expandir as atividades. Então, isso que a gente está mostrando. A gente está mostrando o que está acontecendo, quem é a ovinocultura, quem é a caprinocultura, quem está fazendo o quê. E também fazer algumas provocações de política pública. Né? É uma troca. Ensina, aprende. Todo dia. Troca experiência. Eu falo que maravilha. Toda visita que é assim. Muito importante. Que graça teria se não aprendesse uma coisa nova todos os dias. É verdade. Não, e todo dia, vale a cada profissão, tanto para mim, como eu falo que sim. Como na parte de gastronomia, como para fantástico. Parte aliás, de tecnia, para parte e diga-se de passagem que a gastronomia é o nosso foco principal, né? Quer dizer, todo o trabalho que o produtor faz visa exatamente atender o consumidor. E a gente tem hoje, no trabalho da ovinocultura e da caprinocultura, seja carne ou seja leite, para ambas as espécies, produtos de excepcional qualidade. A proposta desse programa é justamente mostrar isso, mostrar né? a versatilidade da carne, porque pelo menos aqui, não sei como é que é isso, a gente pode aprofundar mais essa conversa. Também é uma questão de curiosidade minha, como é que os outros estados que tu visitou,
eles se comportam com relação à maneira de preparo dos cortes, né? Porque a gente Claro. vai chegar lá, mas a questão, né, Sim. que não é só churrasco. Por isso que aqui, todos os pratos, qual é que é o meu desafio, gastronomicamente falando? É sempre criar um prato, ao final da nossa conversa, um prato que não seja churrasco, obviamente, mas que utiliza carne ovina. Então, acho que vai por aí, né? Carnes de excepcional qualidade, com sabor refinado, né, com características próprias da espécie, tanto caprino quanto ovino, e tem, como você falava, essa versatilidade, né? Essa versatilidade que permite você estar numa roda de amigos comendo um churrasco, degustando uma cerveja artesanal, uma cachaça, um vinho, até a alta gastronomia. Quer dizer, nós temos espaço para todo consumidor, para todo gosto e todo bolso. Né? Sem sombra de dúvida. Uma curiosidade também, que eu sei que a questão do projeto é o vinocultura e caprinocultura, mas como é que começou essa relação com os ovinos, especificamente na tua vida, né? E qual foi o grau de importância da ovinocultura especificamente, né? Que tu identificou nos estados que tu já visitou até agora, né? Bom, a ovinocultura, eu tive a oportunidade, quando eu estava fazendo o curso de zootecnia na graduação, de fazer boa parte dos meus estágios curriculares na caprinocultura leiteira na Universidade Federal de Viçosa, que tem uma estrutura muito boa, muito bem organizada, muito bem trabalhada com a caprinocultura leiteira. Famoso, né? Famoso, doce de leite de Viçosa. Da lata. Com certeza. Aliás, já vários prêmios, né, ao concurso da Universidade Federal da FUNARB, que é uma fundação, Fundação Arthur Bernardes, que é o doce de leite de Viçosa, né, famosíssimo, né, em todo o Brasil, no mundo afora, né, realmente tem toda uma característica interessante. Eu provei no Rio Grande do Sul, quando eu morava em Florianópolis. Teve a oportunidade, bom demais, né? Aliás, difícil é parar de comer, né, que você abriu a latinha ali, você está... Bom, eu comecei então lá na universidade, tendo a oportunidade de fazer estágios curriculares, fui incentivado, né, enquanto estudante, a trabalhar a ovinocultura, me apaixonei pela atividade, por várias razões. Primeiro, pela facilidade de manejo, pela docilidade dos animais, por trabalhar de uma forma mais simples e entender que a ovinocultura ela cabe em qualquer propriedade. A ovinocultura é uma atividade pecuária democrática. Ela cabe por pequeno, por médio, por grande produtor. Ela cabe desde um produtor que quer agregar mais um valor à atividade ou por um produtor que está querendo dedicar uma nova atividade à sua propriedade. Então ela tem uma importância econômica muito relevante, né, por onde a gente tem percorrido. E tive a oportunidade, a partir de 2009, de começar a criar, e aí eu já formado, a oportunidade, estava saindo de Viçosa, fui para a região do Campo das Vertentes, no município de Barbacena, um grupo de produtores que já estavam se organizando na época, 2008, 2009, e nós criamos lá o nosso núcleo, o NUCORTE, Núcleo de Criadores de Caprinos e Ovinos da Zona da Mata e Vertentes, cujo objetivo era produzir cordeiro e vender de forma coletiva para o mercado. Então a nossa primeira venda coletiva foi em junho de 2010. E aí já começando, já estava como produtor. Já como produtor e incentivando. Sobre o produtor, como é que foi esse teu início? Teu início? Muitos desafios. Por que eu te pergunto isso? Aquele perfil de produtor, não que esteja errado, não que esteja, não existe o certo ou errado, mas aquele que começa, vou pegar e, sei lá, vamos chute, com, sei lá, 300 animais, eu vou começar com 10. É o desafio de todo produtor. Qual que tu sugeriria, assim, começa aos pouquinhos e vai escalonando, produzindo as tuas matrizes? Eu estou te perguntando, sim, claro. Outras entrevistas que tu, no caso, entrevistado, tu estava entrevistando, eu achei muito interessante. Um rapaz que falou exatamente isso, que não tem problema ter um player, player, acho que sabe quem eu estou falando, de pegar e começar aos poucos e conforme tu vai crescendo, esse é o ideal. Crescer de forma organizada, sustentável. Exato, é nesse ponto. A grande questão da atividade da ovinocultura e da caprinocultura, ela está exatamente no planejamento. Eu sou instrutor do Senar, faço cursos, ministro curso do Senar Minas Gerais afora, participo de eventos no Brasil todo falando de ovinocultura e sempre que tenho a oportunidade de falar com o produtor, e nessas nossas visitas eu tenho procurado enfatizar isso durante as minhas falas e durante as entrevistas com os produtores onde eu estou, entendendo exatamente essa dinâmica. E a primeira coisa que nós temos que planejar é produção forrageira. Nós temos uma espécie animal, que é a cabra-ovelha, que é um ruminante,
que tem uma especialização como ruminante de transformar fibra em carne, fibra em leite. Então nós temos um animal que tem uma especialidade, que tem uma funcionalidade fantástica. Então nós temos que ser, antes de ser pecuarista, nós temos que ser agricultor, produtor de volumoso, de pasto. Né? Nós temos que ser produtor de capineira, de feno, né? Produtor de silagem, etc. Então exatamente. E a ovelha come 3,5% a 4% do seu peso vivo de matéria seca todo dia. Especialista em gramíneas. Exato. Então nós temos que entender essa dinâmica. Então antes de nós pensarmos em comprar um animal, nós temos que nos planejar. E aí para cada propriedade é uma característica, não existe receita de bolo. Porque, primeiro, qual é a minha sempre a pergunta que o pessoal me faz, qual que é o ideal? Eu começo com quantos animais? Exato. A pergunta que eu respondo com outra pergunta. Eu falei, bom, qual é a sua capacidade de produção de volumoso? Quanto que você tem condição de produzir para a gente entender qual o tamanho do rebanho que cabe na sua propriedade e a partir daí nós vamos estudar a viabilidade. Será que o volume de animais que você vai produzir é economicamente viável dentro desse processo? O tamanho é maior, exato. Todo, né? Envolve tudo, aí envolve instalação, envolve todo o manejo, envolve produção, indicadores. Sim, a primeira coisa é a alimentação. O tamanho do rebanho primeira coisa é a alimentação. Então, sem planejamento não tem como ter uma atividade eficiente, rentável. Né? Então é planejar. Outra coisa, nós temos que ter indicadores. Eu tenho que entender que a ovelha ela tem um ciclo curto, né? Inclusive comparado com a pecuária tradicional, o gado de corte, por exemplo. Sim. Enquanto uma vaca está pensando em parir, a ovelha já pariu, você já abateu o cordeiro e já está prenha de novo. Né? Uma gestação de 5 meses, com 4 meses você está batendo, ela já está novamente prenha. A gente tem conseguido fazer intervalo de partos de 8 meses em média. Então, a cada 2 anos você tem 3 crias. Então, a minha condição de produzir mais quilos de carne por hectare e com valor agregado. Nós estamos vendendo hoje no mercado brasileiro a arroba do boi sendo comercializada a R$300, eu estou vendendo o cordeiro a R$480, R$500 a arroba. Então, eu tenho um valor agregado maior, eu tenho condição de produzir mais quilos de carne por hectare em função do ciclo. Né? Então, para o produtor, a atividade da ovinocultura ela é uma atividade rentável, mas requer planejamento. Mas esses outros estados que tu visitou, voltando para aquela pergunta da questão da importância, exatamente nesse sentido, que eu estou frisando. Qual o grau de importância? Esses outros estados que tu visitou, eles conseguem perceber, eles têm essa visão de que sim, o ovino, a ovinocultura ou a caprinocultura tem esse potencial, que políticas públicas podem ser disponibilizadas para incentivar pequenos produtores de começar com 10 ovinos e juntar vários, 10, juntar e começar... Ter essa escala para atender mercado. De grama em grama a galinha enche o papo, já diz o ditado, né? Então, para aumentar o volume, para diminuir esse percentual de importação que ainda a gente tem. Né? Então, na realidade é o seguinte, o que eu tive a oportunidade de vislumbrar nesses 6 estados, agora o Rio Grande com o 6º estado que eu estou passando. Nós temos particularidades por estado e dentro do mesmo estado, cada estado tem uma condição. Eu vou te dar um exemplo de Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 municípios, 12 mesorregiões. Se você for para a região do Vale do Mucuri, ela tem uma característica de solo, de clima, de cultura. Você vai para a região do norte de Minas, é uma outra situação. Você vai para a região do Triângulo Mineiro, pela proximidade com o estado de São Paulo, é outro perfil de produtor, é outra condição, é outra cultura. Você vai para a região da Zona da Mata e Campo das Vertentes, você tem um outro tipo de situação, porque você tem uma situação montanhosa, pequenas propriedades, agricultura de propriedade familiar. Então, dentro do próprio estado, você tem características regionais que nós temos que levar isso em consideração. Então, não existe hoje, não tem como hoje você traçar um perfil dizendo que o estado de Minas Gerais tem essa e essa característica. Pessoal, o estado de Minas Gerais, na região tal, tem a característica assim, assim, assado. Mas respondendo a sua pergunta, nesses 6 estados, a atividade da ovinocultura de corte de leite, ela tem sido estando cada vez mais presente, como opção de renda em algumas propriedades, mais uma alternativa, em algumas propriedades é a principal alternativa, o que mostra o potencial da produção. E por que o produtor está buscando isso? Porque ele vê exatamente essa rentabilidade da atividade, que é uma atividade rentável, ela rentabiliza o produtor pelo preço que é vendido ao mercado. O mercado comprador, falta carne, nós precisamos de cordeiro, então eu nunca tive dificuldade de vender cordeiro, o produtor não tem dificuldade de vender cordeiro. E rentabiliza num período curto de tempo, né? Curto espaço de tempo. Então é uma atividade extremamente interessante, né? Você tem liquidez dentro da atividade
e você consegue fazer renda com valor agregado. No caso do leite, né? O leite, hoje nós estamos com queijos de cabra, queijo de ovelha, de excepcional qualidade. O Brasil está dando show nos principais concursos mundiais, né? Nós tivemos agora recentemente produtores brasileiros que ganharam prêmios em Portugal, ganharam prêmios na França, no Mundial do queijo que foi na França agora em setembro. Produtores que estão fazendo produtos de excepcional qualidade, ganhando cada vez mais o espaço. Isso está caindo no gosto do consumidor. O consumidor está aprendendo a comer esses queijos, né? E ele está buscando isso, queijos mais intensos, mais refinados, harmonizando com bebidas, né? Uma cerveja artesanal, uma cachaça, um bom vinho, né? Vinhos diferentes. Então, isso está acontecendo. Então, a atividade da ovinocultura e da caprinocultura, em função dessa versatilidade do produto, do valor agregado, de ela ser uma atividade, como eu te falei, democrática, porque ela cabe na pequena, média e grande propriedade, ela permite essa inserção em todas as propriedades, ela está crescendo. Tanto assim que nós tivemos um rebanho que saiu de 19, 20 milhões de cabeças que estava em 2020 para 22 milhões de cabeças de ovinos agora, nesse último censo feito. E esse censo, nós ainda temos um número maior do que efetivamente se tem como dados oficiais, porque nós temos mais animais do que efetivamente declarados. Isso é um fato, sim, por várias razões, e até cultural mesmo. Então nós temos um rebanho maior do que efetivamente declarado, mas o fato é que está crescendo. E esse crescimento a gente acompanha, a gente percebe pelo próprio movimento que está acontecendo, venda de reprodutores, venda de matrizes, contratação de profissionais, frigoríficos que estão ou abrindo, ou frigoríficos já existentes que estão ampliando a produção, que estão abatendo, mais processadores de carnes, marcas de carnes, diversas marcas de carnes hoje, sim, de ovino e caprino no mercado. Então você vê o tema ovinocultura e caprinocultura o tempo todo, né? Não é mais um tema pontual. Hoje o tempo todo você está falando de ovino e caprino. Inclusive, então o mercado está... coisa como, é tido como carne. Aqui, claro, pode soar meio engraçado, mas em São Paulo às vezes vejo como carne exótica. São engraçados não só negativo, mas porque para nós é comum. Sim, é verdade. Para algumas regiões não é tradicional, não é cultural, né? Mas essa carne exótica tem carne de oi? Mas esse perfil está mudando. A carne de cordeiro, de cabrito, ela deixou... valor agregado que sim, e ela deixou de ser uma carne, né, para ser utilizada em eventos festivos, Natal, Ano Novo, sim, a Páscoa, o aniversário, para estar na mesa do consumidor de forma mais cotidiana, né? Então a gente está percebendo isso. E isso está sendo interessante. Agora, por que isso está acontecendo? Porque nós estamos tendo produtos apresentados de forma diferente. Começando pela qualidade, né? A gente não abate mais uma ovelha velha, a gente não abate um carneiro mais velho, a gente abate um cordeiro. É uma carne completamente diferente. Sim. Eu falar de uma carne de cordeiro de 150, 180 dias, um cordeiro que tem um marmoreio, que tem uma fibra macia, um gosto diferenciado, é uma carne diferenciada. Né? 18 a 25 quilos de carcaça. É uma carne completamente diferente. E essa carne... Já aumentou o tamanho, né? Porque sim. Agora ele está chegando alcançando um peso maior por questões genéticas. Sim, o avanço genético foi fantástico, né? Então ele consegue, a gente avançou. Antigamente poderia falar 25 quilos, não, isso não é cordeiro é 16, 18, não é, porque você tem um animal novo com a genética, manejo, né, nutrição, você tem um pacote tecnológico hoje que te permite... Isso é normal. Isso aqui é grande. Hoje você consegue trazer animais de excepcional qualidade nessa condição de 22 a 24 quilos de carcaça, que permite, inclusive, a indústria fracionar esses cortes para chegar na mesa do consumidor. Agora a parte que me interessa, da questão, eu estava conversando, querendo saber a questão dos cortes de ovinos que são mais consumidos, né? Se existe uma preferência, e eu te pergunto isso por uma questão até de pesquisa mesmo, de pesquisa para ver como é que está funcionando o mercado, né? E quais são os cortes, como eu te pergunto, quais são os cortes de ovinos mais consumidos, se cada estado é diferente, cada tem uma preferência, ou existe um padrão de consumo? Por que eu te pergunto isso? Porque aqui no Rio Grande do Sul especificamente é muito comum, né, paleta e pernil. Agora, se tu vai pegar de São Paulo, tu vai pedir um T-bone, tu vai pedir um bife capitão. Então, tá se difundindo mais a questão do corte, como já está falando. O carro-chefe, de certa forma, do mercado foram os cortes nobres e que, de certa forma, começou a se
difundir, né, a ovinocultura para o consumidor. Então nós estamos falando aí eu não falei nem do carré. nós estamos falando do short hack, nós estamos falando do French hack, nós estamos falando aí da costela, a costela ripa, nós estamos falando de um pernil, de uma paleta, nós estamos falando aí do neck. Então você tem diversos cortes, que esses cortes foram, de certa forma, aqueles que permitiram com que a carne de cordeiro começasse a ter mais penetração do dia a dia do consumidor. Vamos falar aí da paleta, né? A paleta, o short hack, o French hack, tem sido o carro-chefe, né? Por todos os estados onde a gente passou, se consome muito, né? A paleta ali no churrasco, uma paleta feita de uma forma diferente, às vezes assada, né? Com uma preparação diferente. Um carré, o curto e o longo, sendo feito também em diversos tipos de preparação, tem sido os cortes bastante consumidos, bastante comuns. Mas a costela é muito apreciada, né? Você vai em determinadas regiões, você vai, por exemplo, em Minas, você vai em São Paulo, a costela ela é uma carne, é um corte que todo mundo gosta de fazer no formato do churrasco, fazendo, né, ela em ripa, né, é um corte bastante consumido. E aí você já começa a ter outros tipos de corte, por exemplo, você pega um pernil desossado ou um pernil fatiado. Quando a gente fala em carne de pescoço, todo mundo já fala, carne de pescoço, a própria expressão carne de pescoço, né? Quando você fala que uma pessoa é difícil de lidar, é ruim, é carne de pescoço. Aí você já tira aquilo como se fosse ruim. Um dos cortes mais deliciosos, mais nobres do ovino é a carne de pescoço, que hoje nós denominamos neck. Né? O neck de cordeiro me chamou a atenção. Fantástico. Essa nomenclatura, utilizando o inglês, isso é em função do mercado internacional ou é porque... Para sair fora do pejorativo. Ou porque o consumidor final ele tem já essa familiaridade já com o idioma? Em algumas regiões, sim. Porque para o bovino tem essa questão, vou comer um prime rib. Sim. Depende do público que você está. Sim, depende do público que você está trabalhando, você tem essa condição. Abordar dessa forma. Mas o mercado, e aí de forma inteligente, né, trabalhar o marketing mostrando. Porque você falar em carne de pescoço, você fica um negócio pejorativo. Sim. Neck de cordeiro, né, a pessoa vou experimentar. Sim. Aí depois que ele come, você fala qual que é o corte, fala, não é possível, é o corte. E uma carne deliciosa, né, saborosa, com formas de preparo diferentes, inclusive você pode fazer tanto no grelhado, quanto fazer com temperos diferenciados, um ensopado, quer dizer, uma carne muito gostosa. Teve aqui, antes de começar o programa, que eu recebi, o Chiquinho também estava aqui, né, na parte da produção também. O espinhaço, eu vi, agora falou neck, para nós por aí. A carne. Depende da região que você vai, é o espinhaço, né? O outro chega e fala, eu vou comer, né? Então, assim, isso é regional. Sim. Mantas, né? Você pega a manta de um cordeiro desossado, você vai para a região do norte de Minas, região de Montes Claros, você pega a região do Vale do Mucuri, no norte de Minas, uma carne, né, a manta de cordeiro é tradicional. Né, e diga-se de passagem, deliciosa, né, muito bem elaborada, muito bem feita, etc. Modos de preparo diferentes. Dependendo da região. Exatamente. Então o que a gente percebe, né, respondendo a tua pergunta? Não existe um corte específico, existe uma característica regional do consumo. Né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de visitar no Rio de Janeiro a Feira de São Cristóvão, não sei se você conhece a Feira de São Cristóvão. É uma feira... É um espaço onde a comunidade nordestina tem ali toda uma tradição, ao mesmo tempo, 770 lojas, né, em formato de X, onde em cada ponta do X tem um palco com músicas regionais. Entre o palco e até o meio do corredor são restaurantes, e depois você tem artesanato, temperos, farinha, pimenta e tudo que dentro daquela... Nossa, ali é uma loucura. E o que você vê ali? Consumo de diversos tipos de cortes, né? E aí você pega a buchada, você pega um sarapatel, né? Você vê outras formas de consumir também a própria carne de cordeiro, de caprinos também. Então isso faz com que essa regionalidade permita que o cordeiro e o cabrito cheguem de formas diferentes. Mas o que a gente percebe, né? Que existe um consumo crescente independente da região que você está. Então os cortes estão sendo cada vez mais consumidos, caindo no gosto do consumidor, e a gente tem aí uma possibilidade enorme de trabalhar. E além disso, desses cortes tradicionais, né, você tem outras formas em que a carne de cordeiro está sendo apresentada ao público.
Nós estamos falando aí da copa, do salame, do pastrame, do quibe, o quibe cru, né? A charcutaria, a cafta, o espetinho, o hambúrguer, a linguiça, né? O charque. Então, o arroz carreteiro tão emblemático do nosso estado. Aqui. Exatamente. Então você tem hoje outras formas de apresentação da carne ovina chegando na mesa do consumidor, razão pela qual essa demanda está crescente, porque o consumidor está ávido por conhecer mais a carne, detalhes desse consumo, quando experimenta gosta, né? Então ele quer voltar a consumir, é um consumidor que quando tem, aquele que teve o primeiro contato, que tinha muitas vezes aquela ideia de que é uma carne forte, tem um cheiro disso, ou gosto daquilo, quando ele come, desmistifica aquilo e ele passa a ser fã. E quem gosta, gosta todo dia e come todo dia. Até mesmo porque a questão de intensidade de sabor hoje em dia pode ser trabalhada. Não. Existem produtores que trabalham aqui mesmo na região, existem produtores que trabalham em 3 níveis, né? Tantos dias de maturação, 30, depois 90, 120. E que vai refletir diretamente na intensidade. Nessa intensidade, claro. Do sabor. A carne mais intensa, mais forte. Você tem algumas características. Mais novinho, que é o cordeiro mamão. Sim. Né? Você tem características de raça que imprimem essa ou aquela qualidade em função de marmoreio, em função de alguma condição. Isso é normal, em qualquer espécie animal isso acontece. Também a nutrição vai influenciar em algum momento tem uma condição diferente. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que nós estamos ofertando para o mercado hoje uma carne de altíssima qualidade, saborosíssima, e que quem não teve a oportunidade de consumir, tem que consumir cordeiro. Tem que consumir cordeiro. Aumentar ainda mais o consumo. Uma outra coisa também que é um produto também que tanto para a ovinocultura quanto a caprinocultura é a questão dos lácteos, né? Sim. E de derivados, né? E de modo geral, assim, como é que tu vê como é que tu percebe esse consumo dos lácteos? Tanto de modo geral, ok. Em caprinos ovinos. Exato. Okay. De modo geral, dentro porque é tudo conectado com a expedição do projeto, né? Então, a tua percepção... Claro, englobada no geral, no contexto, né? Porque você não está isolado, do né? universo que tu está passando, claro, que está rodando por sim, aí. Sim. Bom, nós temos 2 características interessantes, né? Falando em lácteos, né? E falando aí em produtos lácteos no modo geral. A ovinocultura de leite está crescendo muito no Brasil, bastante, né? Ela começou muito forte no Rio Grande do Sul, depois ela foi para Santa Catarina, né, de uma forma mais intensa, com criadores especializados, trazendo principalmente a raça Lacaune, trabalhando, né, produtos derivados do leite de ovelha, que tem, diga-se de passagem, qualidades do leite, né, que você tem ele rende mais na produção de queijos, por exemplo, tá, por conta de sólidos totais, de gordura, etc. Tem muito mais sólidos totais. Então, por exemplo, você gasta 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo, no caso de vaca, de ovelha você faz com 4 litros de leite, você faz 1 quilo de queijo. A renda é maior pelo percentual de sólidos totais e gordura. E com um sabor extremamente diferenciado. E o que está acontecendo nesse mercado? Esses produtores tiveram muita competência, né, para serem ousados e buscar queijos autorais. Então nós estamos tendo hoje queijos de cabra e queijos de ovelha muito característicos do produtor. Então ele já tem um queijo autoral dele, ele já conseguiu fazer um terroir, ele já conseguiu carimbar ali aquela característica. Por conta de situações locais, por conta de clima, por conta de alguma situação da própria produção. Então é uma atividade que está crescendo bastante. Como eu te falei, começou no Rio Grande do Sul esse movimento, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, São Paulo já com vários criadores, Minas Gerais, Rio de Janeiro com vários criadores. No Rio de Janeiro eu vi projetos... alcançar uma denominação de origem. Sim, né? Com certeza, de alguma forma... Você tem indicação geográfica para várias regiões, aí você tem a Serra da Canastra em Minas, você tem... Sim, são com vinho, né? Mas é mais ou menos a mesma... O conceito é o mesmo, né, de indicação geográfica. Mas mais do que a indicação geográfica, até em função da espécie. Então o queijo de ovelha, ele é um queijo saboroso, né, que tem tido aí queijos maturados, queijos mais frescos, queijos de longa maturação, né, com sabor próprio, com uma característica própria. Outra coisa deliciosa, né, do leite de ovelha são que é o que está sendo muito trabalhado, inclusive, é você trabalhar não só o iogurte, do modo geral, mas um iogurte que tem uma característica própria. Você tem um iogurte, por exemplo, que lembra muito a consistência do manjar, né? E alguns deles a cor do manjar,
sendo trabalhado, por exemplo, com calda de frutas vermelhas, com a calda de damasco, né? Então você, quando coloca aqui aquele iogurte, normalmente num potinho, que você tem ali uma camada de frutas vermelhas, vem todo o iogurte, depois uma camada de frutas vermelhas embaixo. Quando você vira aquele potinho, aquela calda em cima do queijo todo, que você vai comer. Então são queijos deliciosos, iogurtes deliciosos, né? Harmonizações. Fantástica. Assim, quando pode pegar, eu já vejo, sim, adoro essa harmonização, mas já vejo, eu sempre, falando de terroir, eu já imagino sempre, é instantâneo. Eu já penso, o que eu tenho na minha região aqui? Bom, eu tenho a questão da olivicultura. Azeite de oliva. Você tem condições. Total, e aí já vai. E aí você pega. Rio Grande do Sul, mas já está vendo uma influência grega, que é o aqualhada, a sírio-libanesa, e com azeite de oliva, já coloca um outro tempero, um zátara, alguma coisa assim. Você pega, por exemplo. Salgado, não é mais doce. Hoje você pega, por exemplo, o queijo Boursin, né? Que é o queijo Boursin, que ele vai ali tanto com zata, ele vai com outros tipos de temperos, normalmente no azeite, né? E você tem massas diferentes, ele permite inclusive uma variabilidade de massas, né? Mas o mais tradicional são as bolinhas no azeite com temperos variados, com zata, com ervas finas, com pimenta. Então você tem essa condição de fazer, tanto de ovinos quanto de caprinos, tem sido muito trabalhado, né? Você pega também um outro contexto que está sendo feito, é a utilização desse leite para cosméticos, né? Nós temos hoje uma linha, bom, vamos lembrar aqui um pouco da história. Cleópatra tomava banho com leite de cabra, né? Sim. E por que Cleópatra tomava leite com banho de cabra, tomava banho com leite de cabra? Porque o leite de cabra tem características, né, físicas do leite que mais se aproximam da pele humana, do pH da pele humana. Então ele é um hidratante, né, muito bom. Então ele tem essa característica já própria do leite, antioxidante, né? E por aí vai. E aí a criatividade é o céu, é o limite, né? Então o que eu tive a oportunidade de visitar? Diversas empresas trabalhando cosméticos com base de leite de cabra e leite de ovelha, fazendo sabonete líquido, sabonete sólido, esfoliante, o hidratante, shampoos variados. Então, linhas de produtos com base no leite de ovelha e de cabra. É um mercado enorme, né? Aí você pega o sebo, né? O sebo medicinal. Então o pessoal trabalhando, comercializando o sebo, forma de medicina. Então, na linha do abate, né? Um negócio familiar. Sim, a grande maioria, esse é o fato, né? Por isso que eu falo que a ovinocultura é a união faz a força, vários. E por isso que a ovinocultura e a caprinocultura, eu falo que ela é uma atividade pecuária extremamente democrática, porque você permite inserir esse pequeno produtor no mercado que talvez ele jamais imaginasse que ele estaria, né? Agrega valor, soma, ele tem orgulho de ver o produto dele colocado. E aí nós podemos ir mais longe, né? Eu tive a oportunidade aqui no Rio Grande do Sul, agora, 10 dias atrás, eu estava na região das Missões, diga de passagem, uma região belíssima, né, aqui do Rio Grande, que tem a história, que é intimamente ligada à história da ovinocultura, que é a região das Missões, na época dos jesuítas, onde a raça crioula, né, entrou lá nos idos de 1700, né, pela mão dos espanhóis no Brasil, através das missões. Então, a raça crioula aqui no Rio Grande do Sul tem essa característica. Mas o que eu fui lá ver, o que eu fui conhecer lá em São Miguel das Missões? Artesanato com a lã de ovelha. E esse artesanato com a lã de ovelha, das mãos de uma artesã simples, humilde, mas que trabalha o artesanato que a bisavó aprendeu a fazer, que passou para a avó, que a avó passou para ela e que hoje ela está trabalhando. E para você ter uma ideia, as peças dela foram para a Semana da Moda em Milão e ela foi capa da Vogue. Passou, né? De geração em geração no ensinamento. E saiu lá dos campos das missões, né, de São Miguel das Missões, foi parar na Itália, em Milão, na Semana da Moda, e saiu, foi capa da Vogue o trabalho dela. Olha o universo, né? Então você imagina. E se você for lá conversar, a Dalma, né, um abraço a Dalma, perdão, a Dalma Motzi, né, que é essa artesã, uma pessoa fantástica, simples, né, que trabalha lá com a roca de pedal, que trabalha ali com o fuso, né? Ela, para você ter uma ideia, ela tosquia a ovelha, ela lava a lã, ela seca a lã, ela carda, ela faz os fios, né, e depois faz todos os trabalhos dela, com todo o artesanato dela. Então, um trabalho fantástico. E aqui hoje, inclusive na visita que eu fiz em Bagé hoje, tem uma associação de artesãs aqui em Bagé, trabalhando a lã de ovelha, né? Então, é um universo
Eu falo que nem o berro a gente está perdendo mais, porque eu fiz a expedição BEA Brasil. Então até o berro nós estamos aproveitando. Claro, tem que entender. Isso aí é muito interessante e automaticamente isso nos remete a uma outra questão que da continuidade que a gente está falando, né? Que é como que está essa comunicação, né? Entre os produtores, os sindicatos, né? As associações. É natural que você peça uma comparação com os estados, até mesmo para ter uma referência, né? De como é que está essa comunicação. Existe um discurso direcionado para o mesmo objetivo? Ou tu enxerga, detectou uma postura mais individualista com relação a cada um, para cada lado, e é isso aí, e Deus por todos, né? Lorenzo, esse é o grande desafio. Né? Imaginei, por isso que eu toquei nesse ponto. O nosso grande desafio é nós sairmos dessa nossa zona de conforto, da nossa ilha individual, entendemos que a atividade é uma atividade que tem que ser trabalhada de forma coletiva. Eu não gosto de cooperativa, não gosto de associação e tal, então você tem que ter volume, você tem que falar em escala para você fazer sozinho o mercado. E mesmo assim você vai ter dificuldade. Eu vejo a atividade, o associativismo e o cooperativismo, ele, independente do tamanho do produtor, é a solução do produtor. Então essa é uma questão cultural. Né? Então você estar fazendo parte, e eu não preciso fazer parte de uma associação formal com CNPJ, etc. Eu posso ter um grupo informal de pessoas com o mesmo interesse, com o mesmo objetivo, e a gente se organiza, a gente se colabora e faz com que a coisa aconteça. Mas a atividade carece muito disso. O que eu percebo, né? E isso foi um dos objetivos, inclusive quando a expedição foi concebida, entender esse contexto e principalmente entender o que estava acontecendo. Faço aqui até um parênteses aqui, o Brasil não deve um vintém a nenhum país do mundo no que diz respeito à qualidade da pesquisa científica que nós temos. Nós temos um material científico de excepcional qualidade. Nós temos aqui pesquisadores, docentes brasileiros que têm uma competência técnica e um conhecimento fantástico. Né? Mas qual que é o desafio? Tirar isso da academia e levar para o produtor, fazer difusão e transferência de tecnologia. Nós temos muito conhecimento técnico que não chega no produtor. Nós não temos uma assistência técnica de forma eficiente e de forma permanente, constante, recorrente nas propriedades. Então o produtor carece também dessa assistência técnica. Faltam profissionais no mercado. Hoje os profissionais da área de veterinária, de zootecnia, da agronomia, técnica agropecuária, buscam áreas que normalmente, na opinião dele, e o mercado de certa forma dita isso, atividades que remuneram melhor e de uma forma mais rápida, porque a ovinocultura é construção, a caprinocultura é construção, é fazer muita coisa tijolo a tijolo. Você vai para cadeias consolidadas, aves, suinocultura, café, piscicultura, né? Você vai para a cadeia de grãos, etc. Você já tem uma situação consolidada, organizada, em que você tem uma condição de trabalho às vezes muito melhor, com menos, vamos dizer assim, menos trabalho de missionário psicólogo e mais trabalho técnico, né? Porque a ovinocultura vai demandar isso, você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que ter persistência, porque a gente tem muito a construir. Então essa é a sua pergunta, né, daquilo qual que é a percepção dessa característica do produtor, ainda muito individualista. Nós ainda faltam ao ovinocultor e ao caprinocultor entender que nós precisamos de trabalhar o associativismo. Agora, tem arranjos produtivos muito interessantes, né, em várias regiões por onde eu visitei, mas eu queria destacar aqui o estado do Paraná. O estado do Paraná está dando um show. O estado do Paraná, eu fiquei encantado com o estado do Paraná, por tudo que eu vi no estado do Paraná, por esse espírito cooperativista, associativista, pelo produtor entender o produtor, entendeu esse conceito, ele entendeu que sozinho ele não fazia chover, né, que ele precisava de estar ali organizado. Nas 10 regiões do estado do Paraná tem arranjos produtivos funcionando. Você tem cooperativas comprando, né, você tem cooperativas dando assistência, você tem produtores organizados em associação, você tem assistência técnica permanente, com custo baixo para o produtor, e o produtor preocupado apenas em produzir cordeiro, porque ele sabe quem compra e ele sabe da assistência técnica que está lá permanente para ele. Mercado. Então nós temos que copiar o que funciona, não precisamos inventar a roda. Né? Eu falo seguir bons exemplos, adaptar, claro, a cada realidade, a cada situação. Sim. O que eu vejo no estado do Paraná? Né? Por tudo que a gente teve a oportunidade de entender dentro desse aspecto, 2026 o estado do Paraná vai dar uma alavancada na ovinocultura. Eles vão trabalhar com muita produção e aí focado naquilo que a gente falava aqui, conversando aqui rapidamente nos bastidores, preocupado com o crescimento do rebanho comercial, que é o produtor de cordeiro.
Porque a genética, o produto veterinário, a ração, a assistência técnica, o frigorífico, o distribuidor, todo, depende do produtor comercial. É esse que faz girar a cadeia. Depende da base da pirâmide. Exatamente, é esse que faz girar a cadeia. E o Paraná entendeu isso. Então o Paraná está focado nisso, está trabalhando nisso. O Paraná vai dar show. Esse ano de 2026 tem vários projetos acontecendo no Paraná. Mas quando os resultados começam a aparecer, é natural que outras pessoas comecem a seguir os exemplos, porque teve uma pessoa, um pioneiro que a coisa começou e serve de modelo. Funcionou lá no Paraná, vamos fazer aqui. E além... Tomara que isso, porque vai começar a alavancar não só a questão da economia, mas também o interesse, claro, e entender que nós temos um potencial. Eu costumo dizer que nós temos uma avenida de 6 pistas para trabalhar, né? Nós temos todo um espaço a ser ocupado ainda e colocar a ovinocultura em um lugar de destaque no Brasil. Eu não estive ainda no estado de Santa Catarina, o próximo estado, depois do Rio Grande do Sul, mas conheço projetos lá, inclusive eu tive agora recentemente em Iomerê, lançando a etapa Santa Catarina a convite da Prefeitura de Iomerê, a convite do Sebrae e dos produtores de lá. Estive lá em Iomerê para lançar a etapa Santa Catarina, que acontece agora na sequência. Mas lá, por exemplo, em Iomerê tem um exemplo também muito interessante. Foi um grupo de produtores, começaram com um grupo ali de 20 produtores, uma empresa paulista, né, chamada Interlagos Gourmet, que está localizada em Valinhos, ali na região metropolitana de Campinas, que começou a abrir o mercado. Eles sempre foram do mercado de genética, né, raça Dorp e White Dorp. Em 2017 entraram no mercado de carnes. E nós lá em Minas vendemos para eles durante 5 anos consecutivos, atendendo, né, a demanda. Só que à medida que o mercado deles cresceu, nós ficamos pequenos, eles precisavam ampliar o volume e precisavam organizar essa logística. Então eles começaram a fazer um trabalho em Santa Catarina, nessa região de Iomerê. Criaram uma cooperativa chamada Covicap, é uma cooperativa de produtores, pequenos, médios e grandes produtores. Começaram com um grupo restrito ali de 20, 30 produtores, hoje são 158 produtores, que entregam de 5 a 50 cordeiros por mês, abatendo 250 cordeiros por semana. Indo, abate, faz todos os cortes, embala, etc. e vai com a marca deles para São Paulo. Gourmet, né? Interlagos Gourmet, o nome da marca. Gourmet, né? Tá na hora de trazer o prato, já. Eu falei gourmet, tá na hora. Então eles têm esse trabalho. E eles, para você ter uma ideia, começaram ali na região metropolitana de Campinas, que, diga-se de passagem, é uma região, né, de um volume de consumidores enorme. Ampliaram já para algumas regiões da capital, na cidade de São Paulo. Agora estão abrindo o mercado para a região de Ribeirão Preto, que é uma outra região fortíssima também. E eles precisam de mais 500 cordeiros por mês para bater. Tem 15 dias que eu conversei com o diretor técnico deles, falou: Luciano, estou precisando de mais um arranjo produtivo, né, para fazer. Preciso de... Se você está andando aí... Estão perdendo de vender, né? Exato. Então ele falou: você está andando aí no Rio Grande, se encontrar alguma região do Rio Grande que possa fazer um trabalho igual nós temos em Santa Catarina, nós temos interesse, né? E isso aí, nós temos outras empresas... Não existe. Se nós tivermos escala e qualidade, não falta comprador, né? Falta cordeiro no mercado. Esse é um fato. Um fato. Falando em cordeiro, eu vou te pedir uma licencinha. Pois não. E vamos trazer a parte que é a parte boa do podcast, do programa. É um sacrifício enorme. Né? Então, vou ali rapidinho finalizar o nosso prato e daqui a pouquinho eu já volto para nossas considerações finais e também degustar o que eu preparei para nós. Vai ser um prazer. Tá bom? Tá joia. Obrigado. Vamos lá. Tomar um golinho de vinho antes. Vamos lá. Mais que sabor, tem saúde, tem valor, qualidade que vem do campo ao prato do consumidor. Carne ovina é orgulho de todo e qualquer produtor, nutrição que fortalece, é muito mais que sabor. Realização Arco. Patrocínio Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Agricultura, Fundovinos. Agora sim, o momento esperado. Eu não esperava, né? Imagina. Vai trazer churrasco? Bom,
Vamos saber primeiro que prato é esse, né? Como é que é essa iguaria? Isso aqui é um cordeiro salteado É. com legumes frescos. Isso é uma frigideira, inclusive eu utilizei uma deixa eu fechar a porta aqui. E isso aqui são legumes, uma frigideira, uma wok, que é asiática. Tá. Que na realidade não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, mas para te ver como A versatilidade. a do versatilidade. Todo mundo é inspirado, cheiroso, tá? é uma panela que é tipicamente asiática, mas não chega a ser um yakisoba. Uhum. Está muito mais, eu acho, puxando, pelo menos eu me inspirei muito mais no lomo saltado, que é uma comida peruana. Se Tá. colocasse umas batatas aqui, Já virava lomo de saltado. cordeiro. E que corte de cordeiro você utilizou aqui? Filé. O filé de cordeiro. O filé. Fazendo Essa bem pequenininha, Fazendo as tirinhas. por questão de maciez, pouca gordura e é um prato leve. Sacrifício, você está sacrifício. acompanhando aqui, você viu o sacrifício que nós vamos ter aqui para experimentar. Pelo cheiro que está aqui, se você estivesse acompanhando, a gente tivesse aí tendo a oportunidade de sentir o cheiro, você já estava salivando, eu tenho certeza Um prato disso. leve, não tem nada de forte, de carne forte aqui, pelo contrário, é super suave, a digestão dele Não, fácil, imagina. é tranquila. Imagina. Bom, gente, a gente sempre encerra o programa. Antes de te degustar o prato, eu gostaria de te agradecer a ti, Luciano, por ter aceitado o convite. Foi um prazer te prazer receber é aqui meu. na Osteria. Aprendi muito e eu acho que eu fico muito contente porque também eu começo a ver que a nossa habilidade não é tão distante, né, de outros estados. Sim, existem problemas específicos em cada estado, suas dificuldades, mas eu acho que a ideia tanto do projeto Expedição Bé Brasil é justamente isso, é fazer essa conexão entre o produtor, entre as ações e mostrar que sim, tem potencial, tem versatilidade e eu acho que essa é uma questão de as pessoas verem com outros olhos isso. Verdade. E começarem a se dar conta que sim, que tem muito mercado a ser explorado e muita estrada para rodar. Né? Não tenho dúvida. Bom, Lourenço, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, o prazer é meu, né, de vir aqui, ter a oportunidade desse bate-papo, conhecê-lo pessoalmente, conhecer a Osteria, né, entender um pouco mais também desse trabalho da alta gastronomia falando do cordeiro e ter a oportunidade de degustar, que eu tenho certeza que está delicioso. Mas eu queria ressaltar que estar no Rio Grande do Sul, para mim, é um motivo de muito orgulho estar aqui fazendo a expedição no estado do Rio Grande do Sul. A ovinocultura no Rio Grande do Sul, ela sempre teve um papel de destaque no Brasil, ela sempre foi importante para o Rio Grande, ela teve o seu momento, né, no Rio Grande do Sul, econômico em função da lã, e por essa característica, pela tradição gaúcha, pelo fato de a ovinocultura estar enraizada na cultura do estado do Rio Grande do Sul, ela tem um potencial de produção enorme para trabalhar. E do que eu tive a oportunidade de visitar já, eu estou aqui ainda no 1/3 da visita, né, que eu vou fazer no estado, eu fico aqui até março, nós estamos aqui em janeiro, comecei no dia 8 de dezembro, fico aqui até na primeira semana de março. Tenho 154 visitas para fazer no estado. Bastante coisa para conhecer. Vai andar bastante. Vai dar bastante. Mas eu posso lhe dizer que até agora o que eu vi, eu tenho visto muita coisa boa com potencial de produção. E eu tenho absoluta certeza que o estado do Rio Grande vai voltar a ocupar o seu cenário de destaque na ovinocultura, por tudo que o estado do Rio Grande do Sul representa e por tudo que o estado do Rio Grande do Sul já tem de tradição e as estruturas que já existentes aqui no estado. Diversos atores com potencial, com capacidade, com vontade de fazer a coisa acontecer. E eu espero poder estar aqui nessa jornada com a Expedição Bé Brasil para ser uma pólvorazinha que vai jogar uma faísca aí para poder reacender, né, esse papel e a gente poder de alguma forma contribuir. Mas eu vejo que o Rio Grande do Sul está ocupando e está voltando de novo para esse cenário da ovinocultura e vai contribuir muito com a produção de cordeiro para atender não só o Brasil, como eu tenho certeza e tenho falado por aí, que nós temos hoje 22 milhões de animais de ovinos no Brasil. Em 10 anos nós vamos dobrar esse rebanho. Né? Você que está nos acompanhando, escreva o que eu estou te falando. Em 10 anos nós dobramos o rebanho brasileiro por tudo que a gente está vendo acontecer no Brasil de arranjo produtivo, de organização. E o Rio Grande do Sul vai entrar forte nisso. O Rio Grande do Sul vem de novo forte, vai trabalhar com muito dessa produção, né? E nós vamos ocupar esse espaço para atender o mercado interno e em pouco tempo começar a falar em exportação. Aí a coisa vai deslanchar mais ainda. É isso aí, então. Meus parabéns pela iniciativa desse projeto Obrigado. tão bacana e que colha muitos frutos em breve.
Para todos nós. Exatamente, obrigado, igualmente. Bom, acho que é isso aí, gente. Terminou o programa, agora é só seguir, clicar no sininho. E agora Bora degustar? Né? Então, vamos aqui fazer um tintim. salute, né, para que a gente Saúde, possa... e até o próximo programa.